Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos continuar aprofundando a nossa fé a partir do breve catecismo de Westminster. Essa semana vamos tratar de um assunto muito sério, muito difícil também, por isso vamos fazer num grande bloco com várias questões para o estudo ficar fechadinho, redondinho, como a gente diz. A questão 32 é a parte dela, que diz assim: que bênçãos desfrutam nesta vida aqueles que são chamados eficazmente? Eficazmente foi o tema que nós tratamos no nosso último encontro, a vocação eficaz. A resposta é assim: aqueles que são chamados eficazmente desfrutam nesta vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham essas graças ou delas procedem. Nós precisamos hoje esclarecer o que é justificação, adoção e santificação. Vamos lá? O que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Todos nós merecemos a condenação por causa da vida de pecado que nós levamos. O Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos então imaginar o seguinte cenário, e isso é só uma analogia, jamais isso aconteceria no tribunal celeste, porque Deus é onisciente e tem consciência de tudo e onipresente, mas imagine assim: no tribunal celeste, você chega o momento do julgamento e aí Deus olha e diz: não, esse aqui está condenado, levou uma vida de pecado, uma vida muito torta, e mesmo nos momentos que ele tentou acertar, mas ele continua pecador, ele está fora, está condenado. O Espírito Santo então lembraria: Senhor, mas ele está naquela lista dos que o Senhor Jesus morreu na cruz. Então, os pecados dele também já foram pagos. Mas como assim, Deus? Diria, para o Espírito Santo. Como assim foram pagos? Foram. Todos aqueles pelos quais o Senhor Jesus, o seu Filho, morreu na cruz, tiveram os pecados perdoados. Foi esse o acordo que houve. Ele está na lista, ainda que ele tenha sido um grande pecador, mas ele está na lista daqueles que foram justificados. Deus, então, aplica a justiça de Cristo nessa pessoa, em você. Diz: ah, bom, então tudo o que ele fez, o Senhor Jesus, o meu Filho Jesus, pagou na cruz. Então, ótimo, você também está aqui entre os salvos. Meus queridos, isso é apenas uma grotesca analogia, jamais isso se daria assim no âmbito do julgamento celeste, porque Deus já decretou, antes da fundação do mundo, tudo o que acontece, inclusive todos aqueles que Ele chamou para si. Mas é para você entender o que é a justificação. A justificação é, então, um ato forense de Deus que é feito de fora para dentro. Deus, então, aplica em nós a justiça de Cristo, que se fez injusto, carregou sobre si os nossos pecados, pagou por isso, para que nós pudéssemos, então, receber a graça de Deus da salvação. Isso é justificação, de uma forma que você possa compreender. Os nossos pecados, então, são perdoados, porque Cristo já pagou por eles. Todos os pecados têm que ser pagos, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser pago. Aqueles que creem em Cristo, Ele assumiu para si essa dívida, digamos assim, e aí então, num ato forense, Deus aplicou a nós a justiça de Cristo, nos tornando justificados perante Ele. O segundo ponto é adoção. O que vem a ser adoção? O que é isso na economia da salvação? Adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Essa foi a questão que eu mais demorei a compreender logo depois da minha conversão. Eu tinha a visão do senso comum. Qual é a visão do senso comum? É de que todos são filhos de Deus, desde Adolf Hitler até Madre Teresa de Calcutá, de Martinho Lutero até o Papa Alexandre VI. Todos são filhos de Deus. Essa é a ideia do senso comum.
Todas as pessoas são filhas de Deus. É assim que às vezes nós justificamos quando queremos defender alguém, dizemos assim, mas ele também é filho de Deus, ainda que seja um bandido. Não é isso que diz a Bíblia. E foi essa questão que eu precisei refletir muito e o Espírito Santo de Deus me mostrar biblicamente que eu estava errado, pensando como senso comum, e devia pensar da maneira como diz a Escritura a esse respeito. Nós somos criaturas de Deus, não filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que Ele adotou, que Ele chamou para si. Esses dias eu vi uma matéria sobre um ator famoso que adotou uma criança, uma menina lindíssima, Titi, pelo menos esse é o nome que ela é conhecida, uma menina linda. Ele adotou aquela menina. Mesmo se ele vier a ter filhos biológicos com a esposa dele, os filhos que ele tiver biologicamente gozarão do mesmo direito que a Titi, que foi adotada. Ela ganhou então todos os direitos, mesmo se ele não tiver filhos biológicos, ela é filha dele e ninguém pode questionar do ponto de vista legal, porque ele a adotou, ele assumiu a paternidade e a esposa dele assumiu a maternidade daquela criança e ela é filha dele incontestavelmente. É ela que vai herdar tudo aquilo que ele deixar para ela, de bens, de tudo. E tudo o que ele recebe, que ele ganha, é dela e ela já desfruta disso aqui nessa vida, na terra, muito embora não seja filha dele naturalmente. Então, nós não somos filhos naturalmente de Deus. O Senhor Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Nós somos filhos, então, por adoção. E quem é que são filhos de Deus? São aqueles que Deus tomou para si. São aqueles que respondem positivamente a esse chamado eficaz do Espírito Santo, que nos leva a crer e a ter fé. São palavras duras, são palavras difíceis, muito duras, muito difíceis. Eu confesso que tive grande dificuldade de enxergar na Sagrada Escritura os textos que me levassem a ter hoje essa visão pacificada no meu entendimento sobre adoção, filiação, criatura, filho. Então, nós somos filhos de Deus por adoção. Ele, então, adota quem ele quer. Aquele ator da Globo adotou aquela criança, mas dezenas de milhares de outras crianças estão no mundo e não foram adotadas por ele. Foi só aquela. Então, Deus adota para si aqueles que Ele quer. Deus é injusto por isso? Não. Eu posso dizer que aquele ator e aquela atriz, aquele casal, são injustos porque adotaram só aquela criança e não as dezenas de milhares de crianças que não têm pai nem mãe e que estão aí nas ruas ou nos abrigos para crianças? Não, ele não pode ser declarado injusto por causa disso. Deus também não pode ser declarado injusto por adotar e chamar para si apenas alguns. O último ponto que nós queremos para concluir esse estudo e que estava na questão 32 é o que é santificação. Santificação é a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Se a justificação é um ato externo, de fora para dentro, a santificação é um ato interno e que não se dá sem dor. É difícil, é um processo difícil, doloroso e que demora a vida inteira. Numa palavra, o que seria a santificação? A santificação é você, dia a dia, deixar de ser você e permitir, digamos assim, se eu posso usar essa expressão, que Cristo viva em você. O ideal é que ao fim de sua vida, você e o Cristo sejam um, de maneira que vocês se confundam, de maneira que você já não tenha nenhuma ideia própria, exatamente. Que você não tenha nenhuma ideia própria, mas todas as suas ideias sejam ideias do próprio Cristo. E onde você vai buscar essas ideias? Primeiro, na Escritura Sagrada. E o Espírito Santo renovando em seu coração, dia a dia, a todo momento, a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo em sua vida. O ideal é que
ao fim da vida, aquele que crê tem a sua vida confundida com a de Jesus Cristo. Ser santo é dia a dia você renunciar a você, à sua vontade, aos seus desejos e deixar que Cristo reine em seu coração. Nós devíamos então orar todo dia no sentido de dizer: Senhor, toma posse do meu coração. Ó Espírito Santo de Deus, rega, trabalha meu coração para que Cristo nele possa crescer até que eu desapareça completamente e somente Ele viva em mim. Se você gostou desse breve comentário, por favor, curta, comente e compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam se aprofundar na fé cristã. Um grande abraço, que Deus o abençoe.